Fala, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, nós vamos tratar do futebol, reta final do Campeonato Brasileiro de Futebol, na expectativa de que neste sábado o Joinville conquiste o título da Série B, quem sabe a quarta vaga para o acesso à primeira divisão fique com o Avaí. É difícil, mas existe a possibilidade, né? A Chapecoense tem jogo nesse domingo em casa contra o campeão brasileiro e se vencer, o time catarinense se mantém, independente do resultado da última rodada, na Série A do Catarinense. E, claro, ainda repercute os jogos abertos que foram disputados em Itajaí, vencidos pela cidade sede, mas uma edição que marcou efetivamente pelo desempenho dos atletas nas competições, mas também pela organização. Blumenau acabou terminando em segundo lugar, e por isso nós trouxemos aqui o presidente Sérgio Galdino para falar da participação blumenauense nesta edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, já projetando o esporte amador de Blumenau para a próxima temporada. Também aqui no programa o André Luiz Donegá, técnico do vôlei masculino de Blumenau, que conquistou a medalha de prata no JASC. Galdino, mais uma vez, obrigado por estar aqui no Meia Hora. Boa tarde, Minusso, os telespectadores da TVL. É uma satisfação sempre falar do esporte amador, estarmos mesmo com, digamos, um vice-campeonato, mas ele repercutiu de forma positiva entre as nossas equipes. Fomos dentro da nossa realidade e daquilo que nós poderíamos apresentar, e ainda sendo a maior delegação dos jogos, depois de Itajaí, nós fizemos aí frente a forças do esporte também, como Joinville e Florianópolis, e Chapecó surpreendendo, sendo o quarto colocado à frente de Joinville. Então tem vários aspectos positivos aí que o Blumenau ainda se mantém aí no páreo das principais conquistas do campeonato do esporte amador de Santa Catarina. E foi justamente para Chapecó que Blumenau perdeu a medalha de ouro no vôlei masculino. Acabou ficando com a prata, né, André? Boa tarde, Nuso, boa tarde a todos. Essa prata para a gente foi uma grande conquista. Nós estamos com uma equipe renovada, com garotos, jogadores com média de 21 anos de idade. Foi uma surpresa até nós chegarmos à final, já que nós fomos quarto colocado no campeonato estadual. Claro que nós queríamos muito ser campeão, mas eu acredito que essa medalha de prata mostra que Blumenau no vôlei masculino está no caminho certo e rapidamente, nos próximos anos, tenho convicção que buscaremos a primeira colocação nos Jogos Abertos. E foi uma partida, pelo menos a decisão, pegada, né, decidida no último set. Claro, quem olha o placar 3-1 para a equipe de Chapecó, mas se você olhar o desempenho das duas equipes, principalmente no quarto set, foi muito equilibrado o jogo, né? Nós vencemos o primeiro set da partida, taticamente jogamos muito bem, só que não conseguimos manter o mesmo ritmo de jogo que a equipe de Chapecó. A equipe de Chapecó é uma equipe mais madura, com jogadores já experientes, inclusive com 2 jogadores com passagens por Blumenau, o Marcão e o Ricardo, jogadores que jogaram Superligas, que foram campeões dos Jogos Abertos para a cidade de Blumenau. E nós, em contrapartida, estamos no outro caminho. Nós estamos com garotos, estamos investindo nesses garotos para que a longo prazo a equipe de Blumenau volte a ser campeão. É o preço que se paga pela juventude de uma equipe. Galdino, foram 5 conquistas de primeiro lugar. O basquete no feminino e no masculino, o handebol feminino, né, por falar em equilíbrio e grande disputa, aquela decisão das meninas do handebol com Concórdia, algo espetacular, aquela vitória, né, por 2 gols de diferença. E ainda o título no remo, né, que vem acumulando aí uma sequência de vitórias, e o futsal na primeira divisão, mais do que a medalha de ouro, o acesso, né? Estamos agora na divisão especial dos Jogos Abertos com futsal, também um título aí que é muito difícil de se conquistar. Nós, há 24 anos, não vencemos os Jogos Abertos, então a dificuldade de sempre se conquista de toda a história dos Jogos Abertos. O futsal masculino tem 3 conquistas, então é muito acirrada a disputa no estado de Santa Catarina, uma vez que nós temos aí 4 ou 5 equipes que estão na Liga Nacional. Então é uma disputa acirrada, foi um feito para a nossa equipe. O handebol, um outro feito em cima de um adversário que não perdia um jogo em Jogos Abertos desde 2009. E na final de Blumenau e Concórdia, no handebol feminino, nos sagramos campeões na modalidade feminina. Outro feito também o remo, que vinha disputando com Florianópolis,
numa decisão até no tapetão, né, que tinha um barco irregular de Itajaí, que nós perdemos por meio barco no 400, e Itajaí estava com um atleta irregular, e houve a desclassificação, passamos para primeiro, Florianópolis segundo, Joinville, que tinha ficado em quarto, passou para terceiro, e Itajaí passou para quarto. Então nós tivemos aí uma conquista de mais um troféu, então 5 no total. E de um total de 23 troféus que nós conquistamos, subida ao pódio, né? Entre modalidades de atletismo, do remo, do voleibol e outras modalidades que nós tivemos aí, das 45 que nós tivemos lá em disputa, nós conquistamos aí, subimos 23 vezes ao pódio. Itajaí que conquistou o título, inédito, primeira vez que Itajaí conquista o título dos Jogos Abertos, se junta a Blumenau 40 vezes, Florianópolis e Joinville que ganharam também a competição. Então é um seleto grupo aí de 4 cidades campeã dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Eu dizia que Itajaí obteve 33 troféus, 21 de campeão, né? 22 de campeão. 21 de campeão, 21 perdão. de campeão. Eu observo aqui que além dos 5 primeiro lugar de Blumenau, né? Nós tivemos 7 vice no medalha de prata no vôlei masculino. Estou reparando aqui vice no punhobol, no karatê feminino, handebol, ginástica artística feminina, no masculino também, ginástica rítmica, o que mais aqui? Bolão 16 feminino, e o bolão 23 feminino. Fizeram bonito, ano passado essas modalidades haviam vencido. É uma questão que Itajaí, ela fez uma festa para ela e ano passado já veio a Blumenau tentar nos vencer aqui dentro. Aliás, 2 anos seguidos que Itajaí saía dos jogos vice-campeão. no segundo lugar, né? Sim, Caçador já foi um caso, e Blumenau foi terceiro em Caçador, então de terceiro passou para primeiro aqui dentro. E nós já sabíamos que eles iriam com a força total. Ainda mais sabendo que Florianópolis e Joinville não estavam com tanta força em investimento para os Jogos Abertos. Então, Blumenau também não entrou naquela do leilão. Preferiu dar atenção às bases, né, reformular as equipes, principalmente com atletas da base, como foi o caso do voleibol masculino, voleibol feminino, handebol masculino. Com exceção, claro, de algumas que já estão estruturadas, como o caso dos basquete. O basquete também é uma nova estruturação, principalmente o masculino. E o handebol feminino, que já vem numa situação de longa data, por causa da Liga, já 9 anos na Liga Nacional, então já está consolidado. Mas as outras modalidades estão muito jovens, como o caso do handebol masculino, que temos atletas da base ali, de Olesc e Joguinhos, que já estão no adulto. Então, principalmente os Joguinhos participando de adulto. Como o caso do voleibol também, que está aqui, fez bonito. André, você falava da importância da medalha de prata, até na disputa com uma equipe que tem uma tradição e vive um grande momento, que é a Chapecó. Agora, nos outros confrontos, o Blumenau ficou dentro daquela expectativa ou você achou que poderia ter rendido um pouquinho mais na competição? Nós tivemos 2 jogos importantíssimos. O primeiro jogo contra Itajaí, no primeiro dia. Itajaí investiu muito para a competição, não só no voleibol, como todas as categorias. Trouxe o atleta Juliano Bendini, que já foi campeão de Champions League, que já representou o Blumenau também nos Jogos Abertos e na Superliga. Ele é de Itajaí, então ele era nosso atleta e falou: olha, André, talvez seja meu último Jogos Abertos, jogar pela minha cidade, que é a primeira vez, que ele nunca jogou por Itajaí. Então ele foi a Itajaí com essa intenção, contratou mais 2 atletas de Superliga. Eu tinha bastante receio desse primeiro jogo, já que seria a nossa primeira partida, estreia na casa do adversário, contra uma equipe reformulada, né? A equipe foi muito bem, venceu de 3-1, venceu com bastante propriedade e a equipe foi crescendo durante a competição. Nós tivemos uma semifinal muito difícil contra a equipe de Sara, que é a atual campeã da Liga Universitária Brasileira. É uma equipe também mais experiente que a nossa, também com jogadores mais tarimbados, mas a equipe de Blumenau se portou muito bem. Eu só tenho elogios à equipe de Blumenau nesses Jogos Abertos. Nós crescemos muito para essa fase final e eu acredito que faltou algo a mais na final, que não é menos do que a experiência de jogo. Mas tenho certeza que Blumenau, esses jogadores que estão em Blumenau vão conquistar muitos títulos ainda, porque é uma equipe muito aguerrida e uma equipe que taticamente tem muito a crescer.
Uma pergunta que vale para os dois. Itajaí conseguiu o título e na história fazer a maior pontuação dos Jogos Abertos. Chegou à marca de 369 pontos. A marca era de Blumenau, nos Jogos Abertos de Jaraguá, em 1997, se eu não me engano, que foram 320 pontos. 2007. 2007. Bom, depois, então, Blumenau esse ano somou, em segundo lugar, 209. Florianópolis, 152. Chapecó, como tu disseste, uma surpresa positiva, né? Ficando à frente de Joinville, com 105 pontos. Joinville, 100. Brusque, 68. Essas cidades de tradição, como Florianópolis, Joinville, ficaram muito abaixo dentro daquele hábito de participação e de somatória de pontos, no teu entendimento, Valdir? Ficaram muito abaixo, principalmente Joinville. E me preocupa que Joinville é uma cidade grande, economia boa, e o esporte não se tem um investimento. Me preocupo muito como desportista. E Florianópolis também, que vinha numa ascensão nos somente até 2012, vencendo os Jogos Abertos, e passou para terceiro e podendo até ir quarto se Joinville fortalecer. Não está havendo o equilíbrio, então houve um desequilíbrio, polarizou muito em cima de Blumenau e Itajaí, principalmente Itajaí. Então há uma convergência natural das pessoas procurarem Itajaí por ser a sede e ter recursos, e é natural isso. Então eu dou todos os parabéns a Itajaí pelo investimento que fez no esporte. Me preocupa então essas cidades como Joinville e Florianópolis que não estão mais investindo como estavam antes. Havendo esse equilíbrio, os pontos se diluem, como aconteceu em 2010 em Brusque, onde em 8 pontos se decidiu o campeão de primeiro a terceiro. Foi decidido no último dia. E isso dá valor à competição, é isso que nós queremos. Como a disputa do vôlei, que foi acirrada, já na semifinal, nós e Sara, depois o handebol, isso criando expectativas. Se você é quarto ou terceiro, mas havendo disputa, é mais interessante para todos. Há um equilíbrio das forças. Fui quarto, mas perdi por detalhes. Como foi o caso do nosso futebol, que tinha condições de ser primeiro. E perdeu nos detalhes. Nos últimos minutos, vinha ganhando de 1-0 e perdeu de 2-1. O futebol esse ano parece que repetiu o jeito do futsal do ano passado. Que tinha tudo para ser campeão. Era uma equipe boa. A falta de equilíbrio, então, acaba, no teu entendimento também, tirando um pouquinho mais da expectativa dos jogos? Eu acredito que sim. Como desportista, como alguém que vive do esporte, a boa competição é aquela que há o equilíbrio. Então, é necessário que os Jogos Abertos tenham várias forças, tenham várias cidades interessadas em investir no esporte na sua cidade, e os Jogos Abertos nada mais é que o reflexo do esporte da própria comunidade. Então, eu acredito nisso, Blumenau faz isso, eu espero que Itajaí continue fazendo, que não seja só para esse momento dos Jogos Abertos na cidade, e que Joinville, Florianópolis, enfim, todas as cidades, Criciúma, voltem a investir para os Jogos Abertos, porque os Jogos Abertos deve ser o reflexo do esporte na comunidade. Agora, André, em algumas regiões, determinadas modalidades têm mais investimento, até interesse, né, do setor público-privado e da própria entidade que organiza o evento na sua respectiva cidade. Né? No caso, por exemplo, Barão aqui, com o vôlei e assim, em outras situações. Tende, daqui a pouco, a tendência de que tenhamos regionais mais disputados com o equilíbrio que faltou, por exemplo, esse ano nos Jogos Abertos? Eu vou dar um exemplo. A nossa região é extremamente forte nos regionais. Nós estávamos conversando em off aqui antes de iniciarmos o programa que o próximo regional do voleibol masculino terá Itajaí, que foi a terceira colocada, Blumenau, que foi o vice-campeão, e Joinville, que esse ano veio com uma equipe um pouco mais modesta, com garotos, que foi o quarto colocado no ano anterior e terceiro colocado em 2011. Então nós teremos três equipes fortíssimas, candidatas à medalha nos Jogos Abertos, que disputarão o nosso regional. E 2 delas passarão e uma ficará pelo caminho. Vamos falar um pouquinho de futebol, porque nesse final de semana será disputada a última rodada da Série B e a penúltima da Série A. A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já tem o Cruzeiro campeão. Tem neste sábado, 19h30, no Beira-Rio, Internacional brigando por uma vaga na Libertadores e o Palmeiras brigando para permanecer na Série A. O Criciúma se despede em casa na Série A, recebe o Sport. Também no sábado, em Manaus, Flamengo e Vitória. Vitória ainda briga para não cair, está difícil a situação do rubro-negro baiano.
São Paulo e Figueirense vão jogar no domingo no estádio do Morumbi, né? São Paulo garantido na Libertadores, o Figueirense garantido na Série A do ano que vem. Aliás, o São Paulo foi eliminado essa semana da Sul-Americana nos pênaltis para o Nacional, que agora joga com o River, que eliminou o Boca no clássico desta quinta-feira. Santos e Botafogo vão jogar em São Paulo. Botafogo, só um milagre mantém na Série A. A Chapecoense recebe o campeão brasileiro, o Cruzeiro. A Chapecoense ainda precisa de um resultado positivo para garantir a sua permanência na Série A. Fluminense e Corinthians vão jogar no Maracanã. O Atlético do Paraná recebe o Goiás. Na Fonte Nova, o Bahia, que luta para não cair, mas está numa situação igual ao do Botafogo, virtualmente rebaixado. E o Grêmio, que ainda tem uma possibilidade remota de ir para a Libertadores. O Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil, essa semana, título inédito, recebe o Coritiba, que não está em melhor situação na Série A. Então, são os jogos deste final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. Como dissemos, o Cruzeiro já é o campeão antecipado. Vamos acompanhar a classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol para que se tenha, então, uma ideia, né, daqueles que brigam ainda por alguma coisa. Cruzeiro 76 campeão, São Paulo 69 na Libertadores, Corinthians 66 na Libertadores. O Inter está ficando com a quarta vaga da Libertadores, tem 63, mas pode sofrer alguma alteração. O Atlético não vai mudar mais nada, porque já tem a vaga na Libertadores pela conquista da Copa do Brasil, tem 61 pontos. O Grêmio, em situação mais delicada, tem 60 pontos, ainda está vivo por essa situação. Já o Fluminense do meu amigo Galdino está difícil, né? Dificilmente vai para a Libertadores no ano que vem, tem 58 pontos. Atlético do Paraná 50, Flamengo, Sport 48, Santos 47, Figueirense 46, Goiás 44, Chapecoense querendo permanecer 42, permanecer na Série A, Curitiba 41 e aí a turma do desespero. Palmeiras 39, Vitória 38, virtualmente rebaixados Bahia 34, Botafogo 33, já rebaixado o Criciúma 31. Eu falei que tu é Fluminense, tu, André? São Paulino. Sou vascaíno. Tu é vascaíno? Então tu Tá tá subindo. Ah, tu já subiu. Como é que é? Eu sou São Paulino. São Paulino. Poxa, Vice-campeão. vice-campeão. Mas perderam a vaga na Sul-Americana agora, no meio de semana, né? Tiveram várias chances Perderam de 3 pênaltis. fazer os gols durante o jogo. Sim, 2 bolas na trave, né? Uma bola sem goleiro. Faz parte o esporte é assim, né? Às vezes você joga melhor e, principalmente futebol, né? Você joga melhor e não consegue os resultados. Eu acho que eu fui influenciado aqui quando disse que você é tricolor, carioca. Acho que alguma coisa influenciou lá do Cláudio Ozer, alguma coisa nesse sentido. Sim, exatamente. Ele não te convenceu para mudar de lado? Não, nem vai. Então vamos ver, viver esses últimos momentos de Série B. Como é que está o Vasco da Gama? Aí a rodada última, não, antes a Copa América, porque essa semana saiu a tabela que está aí da Copa América, que será disputada no ano que vem no Chile, de 11 de junho a 4 de julho. No grupo A, Chile, México, Equador e Bolívia. No grupo B, olha o pega que vai dar. Argentina, Uruguai, Paraguai e a convidada Jamaica. No grupo C, Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela. Mais folgado, né? Aliás, vocês gostaram da volta do Dunga na seleção? Começa contigo, Galdino. Eu acho que pela garra, pela determinação, o Dunga, é muito subjetivo essa história, né? Uns gostam, outros... Eu gosto do Dunga, eu gosto do espírito dele, de guerreiro. E você, André? Futebol todo mundo sabe um pouquinho, né? Então fica ou quer ser técnico, né? Ou quer ser técnico, fica muito difícil para o técnico da seleção. Mas, na verdade, nós precisamos de um bom planejamento, de uma boa organização. E o Dunga tem algumas características importantes para a seleção brasileira. E precisa de um comandante, eu acredito que ele tem essa possibilidade, tem essa característica e que ele esteja no caminho correto e que tenha muito trabalho, vai ter muito trabalho. Agora, ser técnico da seleção brasileira de futebol não é nada fácil, né? Porque se vencer é obrigação e se perder a culpa é do técnico. Então, que Deus ilumine ele. O Alexandre Galo, que é técnico da base da seleção brasileira, convocou essa semana os garotos para o compromisso que vai ter, né, agora em breve, a apresentação na Granja Comaria, dia 26 de dezembro, para o torneio sul-americano lá no Uruguai. E o Natan Blumenauense, que passou lá na base, inclusive, da Eric,
e que joga no Atlético Paranaense, foi de novo chamado, ele fez sucesso esse ano jogando lá no Oriente Médio com a camisa amarela da seleção brasileira. Bom, agora sim, então vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Imagina esse jogo, Portuguesa e Vila Nova nesta sexta, 19h30, os dois rebaixados. Né? E Casa e Boa Esporte. Boa Esporte briga por uma vaga no acesso. E Casa, já rebaixado, dispensou 10 jogadores essa semana. O Atlético de Goiás tem condições de classificar, joga com o Santa Cruz. Estou falando dos jogos de sábado, 16h30, todos eles. América Mineiro e Sampaio é remota a possibilidade, mas o Coelho Mineiro tem possibilidades. Náutico e Ponte Preta. Jogadores do Náutico fizeram greve durante a semana porque estão 3 meses sem receber. A Ponte Preta pode ser campeã da Série B se o Joinville não ganhar o jogo contra o Oeste em São Paulo. Tem tudo para o Joinville ser o campeão, mas precisa ganhar desse time do Oeste, lá em São Paulo. Luverdense e Ceará, ABC e Bragantino, Avaí e Vasco aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. O Avaí tem condição de subir também matematicamente. O Vasco já subiu. E ainda tem Paraná e América. Nós vamos ver a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Joinville lidera o torneio, né? A Ponte Preta está em segundo lugar, o Vasco em terceiro, são os 3 que garantiram acesso para a Série A no ano que vem. Como dissemos, o Boa Esporte briga pela 4ª vaga, tem 59 pontos, saldo 4. Atlético de Goiás, 59 pontos, saldo 6. A exemplo do Avaí, briga boa. Só me preocupa essa dispensa dos jogadores do Icasa antes do tempo, nesse jogo com o Boa Esporte. Né? E aí pode facilitar as coisas para o time mineiro. Por falar nisso, que privilégio para o futebol de Minas Gerais. Atlético campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro campeão brasileiro. No ano passado, Cruzeiro campeão brasileiro, Atlético campeão da Libertadores. Esse ano está ali o Boca para subir. Não tivesse sido aquele jogador irregular do América, que tiraram 6 pontos, o América teria garantido já a sua vaga na Série A. E o Tombense, que ganhou a Série D, aquela que o Metropolitano disputou, e está na Série C no ano que vem. Privilégio para os mineiros no futebol, né? Subiram, né? O futebol mineiro sempre foi forte. Sim, os dois na Libertadores no ano que vem de novo, né? E está cada vez mais forte. É. Pois é. Me resta então, André, falar do vôlei do Barão. Tem uma projeção aí de voltar para a Liga? O que tem de verdade nesse sentido e de possibilidade, né? Não, nós estamos trabalhando há 6 meses nesse projeto de volta à Liga B, que é a 2ª divisão do voleibol brasileiro. Nós acreditamos que esse seja o local adequado para a cidade de Blumenau, hoje para o voleibol de Blumenau. É uma competição de custos bem menores e bem mais acessível, e que nós teremos condições de trabalhar com garotos da base, com garotos formados aqui na nossa região, na nossa cidade, no nosso estado, que é a condição mais adequada. Hoje a Liga B para nós é a nossa realidade. Nós estamos trabalhando há 6 meses na busca de parceiros. Nós já temos alguns parceiros confirmados. Nós temos o apoio da Escola Barão do Rio Branco. Nós temos o apoio prévio da Prefeitura Municipal de Blumenau para a continuidade do projeto dos Jogos Abertos, Olesc e Joguinhos. Então nós resolvemos aceitar esse novo desafio, que é disputar a Liga B. A Liga B foi confirmado ontem as 8 equipes participantes. Nós teremos a equipe de Santo André, nós teremos a equipe do Sada Juvenil e SESI Juvenil, nós teremos Bento Gonçalves aqui do Rio Grande do Sul, a UPS de Brasília, que é uma universidade, nós teremos a Volta de Três Corações, uma equipe tradicional do voleibol brasileiro, e estaremos juntos nesse processo. A nossa intenção da participação da Liga B é trazer novamente a competição de voleibol nacional para Blumenau. Porque esse ano, o ano passado que jogaram em Maringá, puro Maringá. Ano retrasado. Retrasado. Ano retrasado. Trazer novamente para Blumenau uma competição nacional e dar oportunidade a esses jovens atletas que nós estamos formando aqui a estarem numa competição nacional e terem dentro do seu repertório, crescerem na vida atlética, né? Pois é, então tem esse projeto e tem calendário já para o ano que vem? A reunião acontece agora no início de dezembro, a previsão da competição é de metade de janeiro, ali em torno da segunda mês de janeiro. Tem que correr, né? Exatamente, até o final, até a última quinzena de março. Pois é, então já tem calendário para o vôlei masculino,
Nós tivemos esse ano um belo desempenho dos meninos lá da DERG na Liga Nacional. As meninas do handebol, né, disputando a liga. Aliás, nesse sábado, 5 da tarde, atentos. O jogo vai ser no ginásio da DERG, lá na Água Verde, Blumenau e Cascavel. Está precisando de uma casa para essas modalidades e outras que vestem e representam o Blumenau no contexto estadual e nacional. Não tem como readequar o ginásio do Galegão, se construir uma arena, um ginásio poliesportivo, Galdino? Uma arena, né, implica investimentos. Uma arena como a de Jaraguá deve estar orçada em torno de 20 milhões, então tem esses recursos. O Galegão, estamos ainda em situações, já desde esse ano, início de abril, antes da Liga Nacional de Futsal, a gente já saberia dos problemas que teríamos, né, principalmente na capacidade de público, quanto a uma possível reforma, ampliação do Galegão. O Galegão se fala em 40 metros, nós estamos falando em 44 por 24, porque há necessidade de ter 2 metros de escape para cada lado. E é isso que nós estamos trabalhando. Existe aí um engenheiro que está nos auxiliando nesse cálculo estrutural, principalmente na movimentação de material do Galegão, na interferência junto à arquibancada, né, que vai avançar em cima da arquibancada, e precisamos de um cálculo estrutural, principalmente nessa situação. Houve da iniciativa privada no início do ano, na metade do ano, mais para a metade do ano, interesse em ser parceiro, mas isso acabou não acontecendo. Então, as tratativas elas acontecem sempre de forma sigilosa para que não venha atrapalhar a situação ou expor alguém. Galdino, na tua experiência e como gestor, o que é mais fácil de acontecer? Readequar, adaptar ao Galegão ou construir um ginásio, né, atendendo às necessidades, à modernidade que o esporte exige? Olha, se nós conseguirmos a capacidade de 3 mil pessoas, ele é ideal para o público. Que não adianta nós fazer uma arena de 8, 10 mil pessoas e não ter público nesse momento. Nós temos hoje, né, uma equipe competitiva, então isso é importante. Como aconteceu o Quirim, né, o Brasil Quirim, que montou a equipe, também não compete na cidade dele. Também estão trabalhando para montar uma arena. E nós da mesma forma. Então, a partir do momento que temos apelo para isso, nós vamos atrás dos recursos. Mas ficou provado agora no futsal, ficou provado quando você realizou aquele torneio de basquete no Galegão, faz um tempinho, mas o ginásio sempre cheio. Quando o Barão tinha o apoio da antiga Ceval, te lembra? Também não tinha lugar para o pessoal assistir jogo. Quer dizer, você tem equipes fortes, competitivas, o povo do Blumenau já demonstrou que vai. Perfeitamente. A média de público na Liga Nacional é de 2 mil pessoas. Era a capacidade que nós temos 3 mil. Então, uma ótima capacidade, melhor média de público nacional, então nós temos isso aí. Porque no futsal esse ano, teve jogo aí que se tivesse espaço, dava 5 mil lugares. Dava, né? sim. 5 mil pessoas. Que bom, é um bom problema isso. Vamos falar rapidinho aqui, chamar para os jogos de ida e volta do final do campeonato da AFA-Blu, nesse domingo. Nós teremos às 4h30 lá no Salto do Norte, lá no campo do Salto do Norte, Salto do Norte e Atlético Passo Manso. Depois, no dia 7, inverte o mando de campo na decisão da Copa Kaiser, Atlético e Salto do Norte. Para fechar, André, ano bom do voleibol, perspectiva boa para 2015? Sem dúvida, é o retorno do voleibol blumenauense à Liga Nacional. Eu tenho certeza que nos próximos anos nós teremos muitos dos nossos atletas formados aqui na nossa região nas seleções de base do Brasil. E eu tenho convicção que teremos em breve uma grande equipe aqui na nossa cidade. Medalha de prata nos Jogos Abertos, outras participações, títulos em modalidades em algumas estaduais, atletas nossos representando a cidade nos eventos nacionais. É possível dizer que o ano foi dentro do planejado ou podia ter sido um pouquinho mais, Galdino? Foi dentro do planejado. Nós quase conquistamos o título ao leste, perdemos por detalhes, fomos vice, terceiro nos joguinhos e nos Jogos Abertos vice. E destaque aí para o atleta, o nosso Chino, o nosso levantador, que vai por mais alguns anos, né? A Jéssica Maier, da ginástica ritmo, que conquistou 9 medalhas, 5 de ouro. O Gabriel Dias, 4 de ouro, recebeu a medalha Rodolfo Sestrem, melhor atleta da competição. A Júlia Volkmann, da natação, 3 recordes, 3 ouros. O Jussian Pereira, o Moacir Zimmer, campeão na marcha, o Jussian campeão no 400 com barreira. São vários destaques. Agradecer a Câmara de Vereadores que fez presente lá
representado pelo seu presidente, o Vanderlei, esteve conosco lá no alojamento, almoçou conosco, acompanhou vocês da TVL que estiveram conosco, agradecer ao prefeito que esteve lá conosco também. Então nós temos esse alinhamento que é muito importante para todos nós e a participação da comunidade, como todos os pais de atletas, colaboradores da Fundação que estiveram em mais um Jogos Abertos. Obrigado, senhores. André Luiz Donegá, técnico do vôlei masculino de Blumenau, Sérgio Galdino, presidente da Fundação Municipal de Desportos, participaram do Meia Hora, que está chegando ao seu final. Já está aqui do meu lado o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar em seguida o TVL Notícias. A todos, um grande abraço, bom final de semana.